Nós vamos falar hoje sobre planejamento e análise de experimentos de um só fator. Nós vamos falar primeiro sobre alguns princípios de planejamento experimental, daí nós vamos falar sobre análise de variância e aquilo que nós podemos fazer depois da análise de variância e apresentar algum exemplo. Antes de entrar no tópico, vale a pena fazer uma revisão aqui de intervalo de confiança, né? Se o número infinito de amostras aleatórias são coletadas e um intervalo de confiança de 100 vezes 1 menos alfa para μ, que é a média, é computado para cada amostra, então 100 vezes 1 menos alfa dos intervalos irão conter o valor real de μ. Ou seja, isso é o intervalo de confiança. Digamos aqui que você pega aí uma amostra 1, calcula a média. E aí tem o intervalo de confiança aí, digamos de 95%. Aí pega uma amostra 2 e calcula lá a média e o intervalo de confiança. 3, 4 e assim por diante. Então, se você fizer isso, por exemplo, com 100, e o intervalo de confiança for aí de 95%, então isso quer dizer que ao fazer 100, 95 o intervalo de confiança vai pegar a média real, a média da população. Então isso é o intervalo de confiança. O fabricante de papel, usado para fabricar sacos de papel de supermercado, está interessado em melhorar a resistência do produto à tensão. A engenheira de produção acredita que a resistência à tensão seja uma função da concentração de polpa de madeira de lei, e que a taxa de interesse das concentrações esteja entre 5% e 20%. Uma equipe de engenheiros responsáveis pelo estudo decide investigar 4 níveis de concentração de polpa de madeira de lei: 5%, 10%, 15% e 20%. Muito bem, então esse é um problema. Nós vamos usar esse problema para apresentar alguns princípios do planejamento experimental, que não necessariamente estão vinculados a nós investigarmos um fator só, mas que vão nos ajudar a planejar um experimento. Então, 3 princípios aí. O primeiro da replicação, o segundo da aleatoriedade, o terceiro da blocagem. Então, primeiro a replicação. Na replicação, as medições experimentais são repetidas. Ou seja, digamos aí que nós queremos saber a influência da vazão, né, no crescimento dessas flores. Então, no tratamento A, quer dizer, para o nível aqui mais baixo, nós temos 0,1 litro por dia. Tratamento B, 0,5 litros por dia. Tratamento C, 1 litro por dia. Se nós quisermos, então, ter réplicas aí, onde as medições experimentais são repetidas, isso quer dizer que nós vamos ter condições idênticas do procedimento experimental, do observador, se possível também. Então você vai jogar aqui 0,1 litro por dia nessa planta, nessa outra e nessa outra. Nós vamos usar mais ou menos os mesmos instrumentos de medição para realizar a medição de crescimento, para a realização da medição da vazão, e essas plantas vão estar aí mais ou menos no mesmo lugar e, digamos, no mesmo tempo. Elas todas vão estar ao mesmo tempo lá. Então isso é necessário para fazer uma réplica, tá? Uma replicação. Qual que é a vantagem de fazer réplicas? Permite a obtenção do erro experimental aleatório e permite a obtenção de uma estimativa mais precisa dos fatores. Então, quando nós temos aí a replicação, nós temos uma ideia da precisão. Numa outra aula nós vamos falar sobre a diferença entre precisão e acurácia. Mas a replicação permite nós termos uma estimativa da precisão. E isso dá a ideia, digamos, do erro que nós estamos cometendo em nosso experimento. Por isso é muito interessante nós termos réplicas. O segundo princípio importante é a aleatoriedade. Na aleatoriedade, os experimentos com suas réplicas devem ser realizados de forma aleatória, de modo a garantir a distribuição equânime de todos os fatores não considerados. Então, quando nós fazemos o experimento, nós não conseguimos investigar tudo. Tem certos fatores que nós vamos tentar minimizar a influência deles sobre o nosso experimento, outros nós vamos controlar.
Por exemplo, nesse experimento aí, nós queremos investigar qual é a influência da cobertura vegetal sobre a evapotranspiração. Então, você decidiu variar a cobertura vegetal entre 0% e 100%, onde você tem pequenos vasos aí, onde você pode plantar plantas. Muito bem, então, se você vai usar 20%, aonde você vai plantar plantas? Você vai escolher de forma aleatória. Tá? Se tivesse uma réplica, de novo, um segundo caso, de forma aleatória, 20%. Um terceiro caso, de forma aleatória, 20%. Um quarto caso, de forma aleatória, a distribuição das plantas, com 20%. E assim, sucessivamente, 40, 60, 80 e daí 100. Você não vai botar os 20% de uma forma projetada, de uma forma organizada, definida por você, porque você quer encontrar a influência da porcentagem de cobertura vegetal na evapotranspiração. E, finalmente, existe a importância da blocagem. Por exemplo, digamos que você vai fazer uns experimentos que usam uma certa máquina. E essa máquina, ela aquece com o passar do tempo. Então, se você realizar primeiro todos esses experimentos no nível mais baixo, que no tratamento A, quando a máquina está fria, depois no nível B, tratamento B, quando a máquina está esquentando, e no nível C, quando ela está quente, você não vai conseguir chegar a conclusões corretas, porque você não vai saber se o resultado está sendo alterado por causa do aquecimento da máquina, ou porque você variou do tratamento A para o B ou para o C. Então, o que você vai fazer? Você vai distribuir de forma aleatória. Quando a máquina está mais gelada, não está tão quente, você vai colocar os 3 níveis, C, A e B, de forma aleatória, dentro do bloco. No nível onde a máquina está aquecendo um pouquinho mais, você vai colocar os 3 níveis lá também. E quando ela está quente, também. Então, isso nós chamamos de blocagem. Blocagem é o controle e avaliação sistemática da variabilidade resultante de fatores conhecidos que perturbam o sistema. A gente sabe que tem certos fatores que perturbam o sistema, como, por exemplo, o aquecimento da máquina. Mas não tem interesse em estudar esse aquecimento da máquina. Então, nós construímos blocos. Blocos seriam grupos de unidade experimental, de tal forma que cada grupo seja mais homogêneo com respeito a algumas variáveis, que é a coleção de unidades experimentais como um todo. Aqui nós temos um outro exemplo. Digamos que nós queremos investigar a influência da velocidade do carro na poluição, no lançamento de poluentes. Tá. Então nós pegamos um Fusca e andamos com ele 20 km por hora. Né? A velocidade mais baixa, Fusca. Carro B, um Uno 40 km por hora. Carro C, daí nós pegamos um Versa aqui. Um Versa e andamos a 60 km por hora. Um carro D, BMW, andamos 80 km por hora. Ou seja, daí nós não vamos saber se é a velocidade do carro que está influenciando o nível de poluentes ou se é o tipo de carro que nós estamos usando. Então, o que nós vamos fazer? Nós, 20 km por hora, nós vamos andar com os 4 carros. 40 km por hora, nós vamos andar com os 4 carros. E numa ordem aleatória, olha. Aqui ABCD, aqui BCDA, CDAB, DABC. Então, assim, nós estamos unindo aqui agora a blocagem, ou seja, nós estamos definindo unidades aí mais ou menos homogêneas para minimizar o efeito do carro, que nós não queremos investigar, mas só da velocidade. Então, nós jogamos elas em blocos. E dentro do bloco nós temos a aleatoriedade. Então, esse é um exemplo de blocagem. Um outro exemplo de blocagem é, digamos que eu queira investigar a erosão aí de um solo. A erosão do solo. Mas aqui nós temos as curvas aqui, indicando as variações no tipo de solo. Quer dizer, eu quero investigar a erosão do solo para diferentes tipos de vegetação. E eu sei que aqui na parte superior tem um solo só, mas eu coloco só a vegetação do tipo A. Aqui variou o solo e eu coloco vegetação B. E aqui tem outro tipo de solo, eu coloquei a vegetação C. Ou seja, daí vai virar uma confusão esse negócio aí. Então, o que é melhor fazer?
é construir os blocos. Você coloca os 3 tipos de vegetação num solo só. Daí os 3 tipos de vegetação no outro solo. E os 3 tipos de vegetação no outro solo. Aonde você vai plantar? De forma aleatória, dentro de um bloco, de forma aleatória. Então isso é blocagem, isso se chama blocagem. É muito importante fazer isso. Depois de termos apresentado então, alguns desses princípios, voltemos ao nosso problema. Quer dizer, nós tínhamos lá um fabricante de papel, fabrica sacos de papel, ele está interessado em melhorar a resistência do produto à tensão. Ele acredita que a resistência à tensão seja uma função da concentração de polpa de madeira de lei, e que a faixa aí esteja entre 5% e 20%. Aí os engenheiros se reúnem e definem 4 níveis aí de concentração de polpa de madeira de lei, 5, 10, 15 e 20%. Eles decidem, olha aqui o problema real, decidem, primeiro problema real é quais são os níveis de concentração, segundo parte do problema, qual é o tamanho da amostra, né? 6 corpos de prova, 6 réplicas, para cada nível de concentração. Então, todos os corpos de provas vão ser testados em ordem aleatória em laboratório. Você não vai pegar primeiro todos os 6 de 5%, depois todos os 6 de 10%, depois todos os 6 de 15% e assim por diante. Não. Você vai testar eles de forma aleatória em laboratório. Os dados dos experimentos são mostrados aqui. Então, aqui você tem de 5%, os resultados, as observações 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 7, 8, 15, resistência à tensão, né? 11, 9, 10. A média de 10. Concentração de 10%, 12, 17, 13, 18, 19. Esses experimentos aqui, esses 24, foram feitos de forma aleatória. Talvez o primeiro tenha sido esse último aqui, ó. Concentração de 20% e a sexta observação. Tá? Então, é assim que nós vamos usar os princípios. E aí você pode fazer um gráfico. Aqui nós temos um box plot desses resultados que nós tivemos ali. Aqui nós temos a tensão no vertical e na horizontal nós temos a concentração. E agora, às vezes, a pergunta que vai surgir é: será que a concentração ela está influenciando a tensão? O que vocês acham? A concentração está influenciando a tensão? Quer dizer, as aparentes diferenças que existem nesses box plot, elas são decorrentes da variabilidade amostral. Quer dizer, foi por acaso ali, se eu tivesse pego uma outra amostra, seria diferente, muito diferente, ou da mudança da concentração de madeira de lei. Será que a concentração de madeira de lei de fato está influenciando? Então nós precisamos de um teste para fazer isso, de um modelo, um teste, para avaliar isso. E a isso nós chamamos de análise de variância, que é o método para decidir se as diferenças nas médias são significantes ou não. Então a hipótese 0, nesse caso, é que todas as 4 médias são iguais. As médias são iguais na tensão. E a hipótese 1, a alternativa, são que existe pelo menos um par de médias diferente. Ou a média 1 é diferente da média 2, ou a média 1 é diferente da média 3, e assim por diante. Esse é o objetivo da análise de variância. Note que nós estamos olhando um só fator, né, que é essa aula. Nós só estamos olhando a concentração e vendo a sua influência na tensão. Então a análise de variância vai nos dar essa resposta. Na análise de variância nós precisamos de um modelo que nós conhecemos como modelo estatístico linear. Então cada uma das observações, que é esse y e j, ele vai ser igual ao μ, que é uma média, nós já vamos ver o que é, definir isso, mais um tau i, que é um parâmetro relacionado aí a cada tratamento, mais um erro ij. Então aqui na coluna, na primeira coluna, nós temos diferentes tratamentos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o A. Esse é o tratamento final. No nosso caso, nós temos 4 tratamentos, né, concentrações de 5, 10, 15 e 20%. E aqui nós temos as réplicas, nós temos N réplicas, nesse caso o número de réplicas é igual. Sempre nós temos, para cada tratamento, nós temos N réplicas. Então, para cada tratamento, para cada nível, concentração de 5%, nós vamos ter uma média, μ1, ou y ponto barra. E nós vamos ter também uma média global, que é o y, 2 pontos barra, ou μ. Tá?
Quais são algumas hipóteses desse modelo estatístico linear aqui? Primeira hipótese. As amostras devem ser aleatórias e independentes, que é o que nós fizemos, né? As amostras foram aleatórias. As amostras devem ser extraídas de populações normais. Vocês já viram o que é uma distribuição normal. Então, elas devem vir de estações de populações normais. As populações, terceira hipótese, as populações devem ter variâncias mais ou menos iguais. Tá? Então, essas variâncias que vocês estão vendo aqui vão ser mais ou menos parecidas. Ótimo. Então, vamos ao modelo. Modelo estatístico linear. O que é o Y e J? O Y e J é a variável aleatória indicando a ijnésima observação. O I, então, varia entre 1 e A, né? entre 1 e o número de tratamentos que nós temos, que nesse caso é 4. A concentração aqui é 4. E o J varia entre 1 e o número de réplicas que nós temos, entre 1 e 6 nesse caso. Nós temos 6 observações, 6 réplicas para cada nível de tratamento. Então, ele vai dizer qual que é a nossa variável aí que nós temos. E o MI, ou Y ponto barra, o que é isso? É a média do inésimo grupo. É a média dos valores do tratamento. Ou seja, tudo que você faz aí é soma todos os valores de um tratamento. Aqui, considera a concentração de 5%. Pega 7 mais 8, mais 15, mais 11, mais 9, mais 10, dá 60. 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 dá 10. Então, essa é a média do nosso primeiro tratamento. Primeiro grupo aqui. Então, é isso que nós fazemos. MI, ou Y ponto barra, é a média do tratamento. Média global é o MI, ou Y, dois pontos barra. É um parâmetro comum a todos os tratamentos. É você fazer a média de todas essas 24 observações aqui. Você pode somar tudo isso, dá 383, divide por 24, vai dar 15,96. Então é isso que está escrito aqui, né? Na parte direita aqui é a média da soma de tudo, né? Todas as observações dividido pelo número de observações, A vezes N. Ou seria a mesma coisa de fazer a média das médias de cada tratamento. Pegar 10, mais 15,67, mais 17, mais 21,17 e dividir por 4. Essa é a média global. E tau, o que é tau? Tau é o efeito do inésimo tratamento. É um parâmetro associado ao inésimo tratamento. Então, tau seria o quê? Seria você pegar a média do tratamento menos a média global. Vamos lá, então. Vamos pegar para 1 aqui, né? Vamos pegar para essa última observação aqui. Deu 10, né? 10. Então, é 10... Perdão, aqui. Aqui, a média desse tratamento deu 10. A média global é 15,96. Então, seria o quê? 10 menos 15,96. Isso dá menos 5,96. Aí você pode olhar a segunda média. A média deu aqui de 10% de concentração, deu 15,67. 15,67 menos 15,96, que é a média global. 15,96 dá menos 0,29. Esse é o tau. Então, o tau é quanto que a média do tratamento está diferente da média global. É isso. Se você somar todos esses taus aqui, esses 4 aqui, vai dar 0. É uma flutuação. É uma flutuação em torno da média, então vai dar 0. O somatório dos taus é igual a 0. E o erro? O erro ele vai incluir todas as fontes de variabilidade. Tudo aquilo que você não está controlando. Isso entra no erro. Nós vamos assumir que o erro possui distribuição normal, é independente, possui média zero e variância sigma 2. Então, o erro é o que sobra, né? Aqui, por exemplo, se fosse na observação 1, a observação 1 possui valor 7. Né? 7. 7 menos 15,96. 15,96 é o quê? É a média global. Menos 15,96. Menos 5,96, que é o quê? Menos 5,96 é o tal aqui, ó. Então, isso vai dar o nosso erro. O erro da primeira observação aqui é menos 3. Então, se nós fizermos isso para todas as 24 observações, nós vamos ter 24 erros. Ótimo. Então, agora nós definimos cada termo do nosso modelo estatístico linear.
Nós temos aqui a nossa variável aleatória, a média global, aqui é o tal, que seria a diferença entre a média do tratamento e a média global, e o nosso erro. Então, cada uma das observações vai ser escrito como isso, né? Então, a primeira observação aqui é 7. 7 seria igual à média global, que é 15,96, mais o tal desse tratamento, que é 10 menos 15,96, mais o erro, que é menos 3. Então, esse dá o 7. 7 é uma composição desses três termos. Vamos voltar, então, para a análise de variância. Lembre-se que a análise de variância é o método para decidir se as diferenças nas médias são significantes ou não. E a nossa hipótese zero é que todas as médias são iguais, e a nossa hipótese alternativa é que existe pelo menos um par de médias diferente. Se nós escrevermos em outras palavras, nós poderíamos dizer o seguinte, que é o bloco azul. A nossa hipótese zero, nula, é de que todos os tals sejam iguais a zero. Ora, se o tal é igual a zero, todos os tals são iguais a zero, então isso quer dizer que nenhuma média de tratamento é diferente da média global. Todas as médias de tratamento são iguais à média global. Não é isso que exatamente nós estamos escrevendo aqui na hipótese nula, aqui no quadro verde? Todas as médias são iguais. E a hipótese alternativa seria o quê, então? Que pelo menos tem um tal, que é diferente de zero. Pelo menos uma média de tratamento é diferente da média global. No gráfico talvez seja possível entender isso. Então nós vamos ter, digamos, estimadores da variância. Então no azul aqui é a média global. É a nossa média global. Aqui nós temos 3 tratamentos, o 1, o 2 e o 3. Em cada um nós temos 4 réplicas. 4 réplicas. Então, muito bem, vamos usar aqui o 3 aqui como nosso exemplo. Então, a diferença entre a média 3 e a média global vai dar nossa variância entre tratamentos. Né? A variância entre tratamentos. Daí, se eu pego uma observação qualquer, 3,1 aqui, e comparo com a média do tratamento 3, eu tenho a variância no interior do tratamento 3. E a soma dos dois dá a nossa variância total. Muito bem, então a análise de variância vai ser uma comparação dessas variâncias aí. Tá? Porque numa situação, digamos, onde as médias são iguais, nós vamos ter isso aí aqui, ó. Então, o que acontece? A variância total, ela vai ser a mesma coisa que a variância interior. E a variância entre tratamentos, ela vai ser inexistente, é igual a zero. Então, numa situação onde as médias são todas iguais, a variância interior, no interior de cada tratamento, vai se confundir com a variância total, vai ser da mesma ordem de grandeza. Agora, nós vamos ter que decidir situações onde parece que existe uma sobreposição. Né? Aqui, será? E aí, será? Será que, de fato, existe uma diferença na média? Porque existe aqui uma sobreposição, né, dos dados. A variância entre tratamento com as próprias médias dos tratamentos e a média global. Então, nós precisamos de alguma forma estimar isso, calcular isso. Ótimo. Então, nós vamos colocar agora em fórmulas isso. A variância total. É simplesmente a variância total. Na verdade, na equação aqui, nós estamos colocando a variância total. Seria o valor de cada observação, y e j, menos a média global, elevado ao quadrado, dividido aqui pelo número de observações menos 1. Então, o que nós temos no numerador aqui, nós chamamos de soma quadrática total. Esse, então, a diferença é entre a observação menos a média global elevado ao quadrado, e o somatório de tudo isso, soma quadrática total. Daí nós temos a variância entre tratamentos. A variância entre tratamentos, de forma simplificada, seria o quê? Pegar a média do tratamento, aqui no verde, olha, y ponto barra, menos a média global, y2 pontos barra. Então, a variância entre tratamentos, você está comparando o tratamento com a média global. Então, no numerador, aqui de novo, então nós temos a soma quadrática dos tratamentos. Ali antes nós tínhamos a soma quadrática total. Aqui a soma quadrática dos
tratamentos. E, finalmente, nós temos a variância interior ao tratamento, onde nós vamos comparar cada observação, então, com o quê? Com a média do tratamento. Então, nós vamos comparar aqui Y1 com a média do tratamento, Y1 barra. Y2 com a média do tratamento, Y1 barra. E assim por diante. O numerador ali vai dar a soma quadrática dos erros, que seria a observação menos a média do tratamento. Essas somas quadráticas, elas estão relacionadas. Então, a soma quadrática total é igual à soma quadrática tratamento mais a soma quadrática do erro. E os graus de liberdade que nós temos ali nas variâncias, lembre-se que no denominador ali aparecem os graus de liberdade, né? Para o cálculo das variâncias, é A vezes N menos 1, que é igual a menos 1 mais A vezes N menos 1. Então, existe uma relação entre essas somas quadráticas e os graus de liberdade. Então, o teste que nós vamos ter para a hipótese nula, para dizer se as médias são todas iguais, ou os taus são todos iguais a zero, vai ser isso aqui. Nós vamos comparar, na verdade, tudo que nós vamos comparar aqui são duas variâncias. Será que a variância entre tratamentos é igual à variância do erro? Se for, então nós estamos falando de uma situação em que não dá para dizer que as médias são diferentes. Então nós vamos estar comparando aqui, nós vamos chamar isso de F0, essa razão. Nós vamos estar comparando aqui a soma quadrática dos tratamentos com a soma quadrática do erro. Se nós fôssemos escrever isso aqui, desenvolver esse que está em verde aqui, nós chegaríamos em algo que nós temos em vermelho aqui. Tá? Então, nós estamos chamando isso de F0, né? F0 é igual à variância aqui, variância total, mais aqui um termo que envolve o tal. Se o tal é zero, então esse termo aqui vai tudo para zero. Então você fica com variância dividido por variância, isso vai dar 1. Então, de forma não rigorosa, nós podemos dizer que as médias são iguais quando o F0 que nós vamos calcular aí for em torno de 2,5 e 5. Mas nós vamos ver uma forma mais rigorosa de fazer isso. Tá? Então, o que nós estamos comparando é as variâncias, né? Variâncias que nós estamos comparando aqui nesse F0. Quando nós obtemos valores baixos de F, ali nós dissemos que o valor baixo é entre 2,5 e 5. Quando nós obtemos valores baixos de F, o que nós estamos dizendo é o seguinte, aqui ó, nós temos uma média aqui de 9, uma média de 10 e uma média de 11. E aqui nós temos a variância, né, espalhamento desses dados, azul, vermelho e verde. Então note que existe uma sobreposição muito grande aqui. A variância do azul invade a média do 10. Chega a invadir até a média do 11 aqui. Então, nesse caso, é um caso típico onde o valor de F vai ser baixo. Nós não podemos dizer se de fato 9, 10 e 11 são diferentes. Estatisticamente diferentes. Agora, quando nós temos o valor alto de F, então nesse caso fica muito mais claro, né? Aqui nós temos uma média de 6, uma de 10 e de 14, e as variâncias. Então, nesse caso, só o rabinho aqui, ó, do azul passa pelo 10. Então isso fica muito mais claro, muito mais bem definido, que nós temos o valor alto de F, que de fato as médias aqui devem ser estatisticamente diferentes. Ótimo, então de forma rigorosa, aquilo que nós vamos ter aqui, como nossa referência, ao invés de forma não rigorosa, simplesmente ter um valor 2,5, 5, então de forma rigorosa, nós vamos ter aqui aquilo que nós conhecemos como a distribuição F. É uma distribuição que você já deve ter estudado em estatística. A distribuição F, no numerador aqui você tem o W e no denominador o Y, que são variáveis aleatórias. E ali ainda nós temos os graus de liberdade, que é o que nós temos na variância, na verdade. Nós tínhamos lá no numerador a soma quadrática e no denominador os graus de liberdade, no cálculo da variância. Então, daí nós vamos olhar aqui, na nossa distribuição F, o nosso valor. Vamos assumir algum nível de significância. Nós temos os graus de liberdade, que é tudo que nós precisamos para encontrar o valor da função F.
Então, nós temos os graus de liberdade, temos o nível de significância, olhamos numa tabela que vai dar o valor aqui dessa região achurada, da distribuição F. E é esse valor de referência, então, que nós vamos usar para comparar com o F calculado, para daí nós sabermos se tem uma diferença significativa ou não. Então, nós vamos calcular o nosso F0, que é uma razão de diferentes variâncias, né? Tem uma variância entre tratamentos aqui no numerador e uma variância do erro aqui, né? No denominador. Então, se esse valor de F0 for menor que o valor que nós encontrarmos tabelado, que vai ter aqui o nível de significância que nós escolhermos, e aqui o grau de liberdade A-1, e aqui o grau de liberdade A vezes N-1, então nós vamos dizer que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, que todas as médias são iguais. Mas se nós encontrarmos o oposto, F0 for maior, então nós vamos dizer que a hipótese alternativa é verdadeira, que existe pelo menos um par de médias diferente. Se você usar um software para resolver, por exemplo, aqui o Minitab, ele vai usualmente apresentar os resultados dessa forma aqui. Então vai ter aqui a origem da variação, o tratamento, o erro total, a soma quadrática lá dos erros, né? A soma quadrática aqui dos tratamentos, do erro e total, os graus de liberdade, e daí então vai fazer o cálculo do numerador e do denominador, que então vai dar o valor de F0. Então vamos considerar o experimento no início da aula. Vamos usar a análise de variância, aqui que nós acabamos de aprender, para testar essa hipótese que diferentes concentrações de madeira de lei não afetam a resistência à média tração do papel. Ótimo. Então a hipótese nula é todas as médias, as 4 médias são iguais. A hipótese alternativa é que tem pelo menos um par de médias diferente. Se nós jogarmos lá aqueles resultados no Minitab, ou num outro software, né? Excel também faz isso, outro software, nós vamos obter o seguinte resultado. Aqui nós temos as somas quadráticas, os graus de liberdade, né, 3, 20, 23, e o F0 calculado, 19,66. E aqui nós temos o valor da probabilidade, 3,59, 10 menos 6. Muito bem, então o nosso F0 deu 19,60. O grau de significância aqui vai dizer 0,1. Então, se nós adotarmos 001 e pegarmos os graus de liberdade que nós temos ali, ó, então, aqui na tabela, né, os graus de liberdade estão aqui, então nós vamos obter o quê? 19,60 é maior que o nosso valor F que nós encontramos tabelado. Onde nós usamos ali a significância 001, o grau de liberdade 3 e o grau de liberdade 20. Se nós olharmos a tabela, isso vai dar um valor de F de 4,94. Então, como 19,60 é maior, então nós vamos dizer que pelo menos um par de médias é diferente. Nós não sabemos qual, mas um par de médias é diferente. Ora, nós sabemos que tem agora, então, pelo menos um par de médias aqui nesse gráfico aqui diferente. Qual? Não sabemos. A análise de variância não dá o qual. Daí nós temos que usar outro tipo de método para dizer qual, que faz a comparação média com média de tratamento. Nós vamos apresentar aqui o método Fisher. No método Fisher, nós temos o seguinte, você vai pegar a média do tratamento I, menos a média do tratamento J, em módulo, isso. E se essa diferença de médias aqui em módulo for maior que o LSD, que é a diferença mínima significante, que é igual à distribuição T aqui, usando a significância que você escolher dividido por 2, e aqui, então, na distribuição T ainda com esse grau de liberdade, A vezes N menos 1, vezes a raiz de 2MSE que nós definimos anteriormente, que seria a soma quadrática lá. Vou ver aqui o MSE. O MSE, né? Esse denominador aqui. Dividido por N.
tá? Que é o número de réplicas. Então, nós temos que fazer esse cálculozinho aqui. Se essa diferença de tratamentos for maior que essa diferença mínima significante, SD, então nós vamos dizer que as médias são diferentes. Distribuição T você lembra, né? Você já teve aula de distribuição T, distribuição normal e etc. Então, distribuição T, você define um grau de significância lá e olha na tabela e obtém o seu resultado. Então, vamos fazer o cálculo para esses quatro níveis aqui que nós tínhamos. Nós vamos usar a significância 005. Então, aqui nós temos o grau de liberdade, 4 vezes 6 menos 1. Se você olhar na tabela, né, para essa distribuição T dá 2,086, um valor tabelado. Duas vezes o MSE, o cálculo, se você calcular, dá 6,51. Foi dado, inclusive, naquela tabela do Minitab, que nós vimos anteriormente. Dividido por 6, que é o número de réplicas. 6, né? 6 observações para cada tratamento. Isso dá 3,07. Ótimo, a média de cada tratamento deu 10, 15, 67, 17, 21, 17. Vamos comparar com 4 e 1, por exemplo. 4 e 1 é 21 e 17 menos 10. 21 e 17 menos 10. Dá 11 e 17, que é maior que 3,07. Então 4 e 1 são diferentes. 4 e 2, 21 e 17 menos 15 e 67. Aqui, ó, 21 e 17 menos 15 e 67. Dá 5,50, maior que 3,07. É a diferença mínima significante. Então, 4 e 2 são diferentes. E 3 e 2? 3 e 2 é 17 menos 15 e 67. Dá 1,33. Que é menor que 3,07. Então, não dá para dizer que 3 e 2 são diferentes. Tá? Não dá para dizer que 3 e 2 são diferentes. As conclusões do método Fisher. Há diferenças significativas entre todos os pares de médias, exceto 2 e 3. Não, 2 e 3 aqui está no gráfico, né? Concentrações de 10 e 15. De fato, as concentrações de 10 e 15 estão bem próximas. Então, não dá para dizer que essas duas aqui são diferentes. Afetam. Se sair de 10 para 15 concentração aqui, vai ter um efeito na tensão. Ou seja, as concentrações de 10 e 15% produzem aproximadamente a mesma resistência à tensão, enquanto que as demais concentrações produzem resistências diferentes. Essa é uma conclusão importante. Porque se digamos que 10% seja mais barato confeccionar sacolas lá, não adianta ir para 15. Para 15 a resistência vai ser a mesma. Adianta você ir para 20 daí. Aí sim. Mas se 15 for mais caro que 10, então compensa ficar no 10. Fazer sacolas aí com a concentração de 10%. Agora nós temos que fazer uma análise dos resíduos, né, do erro, porque lembre-se que a análise da variância nova, tá? Tem a hipótese que as observações são independentes e normalmente distribuídas. Então vamos calcular o erro. O erro é igual à observação menos a média do tratamento. Então, você pegar cada observação lá e subtrair a média do tratamento, você vai ter essa tabela de erros aqui. Menos 3, menos 2, 5, etc. Coloca no gráfico de probabilidade normal. Opa, se você traçar aqui uma reta em cima aqui desses pontos, relativamente grossa, os pontos vão tender a cair debaixo dessa reta. Então, parece que os erros estão normalmente distribuídos. Ou você pode colocar no gráfico isso, né? Para cada concentração, o erro dos 6 pontos. Parece, de novo, que não existe uma tendência bem clara. Então, que os erros estão aleatoriamente distribuídos. Ótimo. Então, essa análise que nós fazemos depois, porque nós queremos garantir que, de fato, os erros têm uma distribuição normal, que é uma das hipóteses do modelo. Vamos a outro exemplo. A tabela apresenta dados de 50 amostras idênticas obtidas de uma grande quantidade de material. 5 laboratórios diferentes analisaram 10 amostras escolhidas aleatoriamente. Os laboratórios forneceram resultados inesperados e diferentes para as médias e as variâncias das concentrações. Utilize a análise de variância para verificar se as variações entre os laboratórios são significantes. Então aqui você tem uma tabela com os dados dos 5 laboratórios.
É 3,4, 3, 3,4, 5, aqui 4,5, 3,7, 3,8, e as médias de cada, digamos, tratamento. Aqui cada laboratório é um tratamento. Então, 4,3, a média aqui, 3,97, 4,46, 3,12, 3,34, as médias. A variância, ó, 0,82, 0,19, 0,41, 0,58, 0,54. Muito bem, no gráfico, em dot plot aqui, você vê aqui os resultados dos 5 laboratórios. Então é importante fazer um gráfico como esse, porque daí você começa agora a ter uma noção de se de fato parece que as médias dos laboratórios são diferentes ou não. Então vamos lá, vamos calcular, né? Então aqui nós temos as fontes de variação entre laboratórios, no interior de cada laboratório e a variação total. Dá 13,88, 22,94, 36,82. Graus de liberdade. Nós temos ali 4, 45 e 49. Então, aqui aí nós temos o numerador e o denominador que vai permitir calcular o F. Nesse caso, deu 6,81. E qual que é a nossa referência? Bem, nós temos que ver agora, né? Usar a distribuição F para calcular a nossa referência. Vamos usar um grau de significância aqui de 0,05. Então, se é 0,05 e usando os graus de liberdade 4,45, nós vamos obter tabelado o valor da distribuição F de 2,59. Ora, 6,81 é maior que 2,59. Então, tem pelo menos um par de laboratórios que possui média diferente. Qual? Não sabemos. Análise de variância não dá. Aqui eu não apliquei, mas você poderia aplicar o método de Fisher agora. Quer dizer, quais laboratórios têm médias diferentes entre si. Então é isso, nós usamos o planejamento de um só fator para ensinar alguns princípios do planejamento experimental, né, as réplicas, a aleatoriedade e a blocagem, e depois para ensinar uma forma de nós analisarmos os resultados, que é a análise de variância e o método Fisher, para comparar os diferentes pares de média. Vocês tenham aí ainda bons estudos.